E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa, Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós já estamos no final do capítulo 43 e no último programa nós comentamos sobre o que o ministro Benevenuto continua falando para aqueles seus alunos, aprendizes, falando mais especificamente agora do Espiritismo, dizendo que é a nossa grande esperança e o consolador da humanidade terrestre, encarnada. Ele foca na encarnada, né? Mas dizendo que mesmo assim a marcha ainda é muito lenta. Trazemos ainda muitos vícios religiosos e a maioria de nós não possui olhos de ver. Comentamos sobre isso, o raciocínio que temos que ter no ensinamento do Espiritismo, a importância fundamental de termos as obras de conhecermos a obra básica e de termos conhecimento e estudo das obras subsidiárias, que é o que estamos fazendo aqui. Uma delas é o Nosso Lar, a obra de André Luiz, que nos informa detalhadamente a vida, como é o cotidiano da vida no mundo espiritual, seja em ambientes harmoniosos, felizes, como é o nosso lar, sejam em ambientes de tormento e de dor, que nós vamos ver no próximo capítulo, que são as trevas, né? Os umbrais. Mas o André Luiz já fala no umbral lá no início da obra, já vem falando logo no início. Então, relata para nós minuciosamente. E devemos estudar sempre. Aliás, foi o que o codificador o fez, né? Literalmente, para que nós tivéssemos hoje tanta obra. A gente até abrindo parênteses, a gente fica assim, às vezes, raciocinando, estarrecido, que trabalho que esse homem teve, Allan Kardec. Como é que ele consegue, em tão pouco tempo, fazer tanta coisa? E, gente, não tinha nada. Era pena, papel e lamparina, lampião. E o homem consegue tanta informação. Esse homem trabalhou muito, né? Claro, Jesus não ia escolher qualquer um, né? Não escolheu um preguiçoso. É o vaso escolhido, como foi Saulo, o outro vaso escolhido foi Allan Kardec, né? E assim são os seus escolhidos. Seus missionários, né? Não vai escolher um Marco Antônio ou a Tereza, que a primeira pedrada já sai correndo. Mas aí continuamos o estudo, né, raciocinando assim, e ele diz que muitos de nós queremos receber o proveito, só os proveitos, os proventos. Só também, vem né? a nós. Só vem a nós, o vosso reino nada, é o que ele diz assim, né? Mas dispor de dar alguma coisa de si mesmo, não. Enfatizamos isso, dizendo que muitas vezes somos requeridos a fazer algum trabalho braçal e reclamamos. Por que isso? Por que por que o fulano não faz? E isso aí vem ao nosso encontro justamente para nós raciocinarmos novamente no nosso modelo, que é Jesus, que não desdenhou nenhum trabalho, né, em tempo nenhum, nos dando exemplo de resignação. E mais adiante, ele diz que, falando dos médios, que muitos daqueles que estudam reduzem os médios a cobaias humanas, né? Só querem ficar Só vendo querem o fenômeno, né? Temos um exemplo disso, a gente esqueceu de falar, Teresa, no livro Missionários da Luz, que também é o terceiro livro da série André Luiz, em que tem uma reunião de materialização ali. Eles plasmam até uma garganta para poder ter uma voz direta e tudo mais. E aí o Emmanuel, ele coloca ali, quer dizer, o André Luiz, o instrutor, eu falo Emmanuel, que quem coordenou o trabalho todo foi Emmanuel. Mas o André Luiz coloca ali, dizendo que a importância maior não são aquelas reuniões de materialização, é o estudo. É o estudo. Eu tenho um exemplo disso, aí nós paramos aí, mas só eu lembrei, a Tereza conhece também, um casal de amigo nosso, que mora em Brasília, e na ocasião o pai dele,
O pai da Marli e o pai do Nunes, eu não lembro mais quem foi. O pai de um deles estava numa reunião no Centro Espírita lá em Brasília. E houve uma materialização de rosas nessa reunião. Eles contaram pra gente. Materializou-se algumas rosas. E uma das rosas ficou no colo do pai do Nunes. Acho que foi o pai do Nunes, se não me engano. O pai dele. E aí, esse pai era cético, não acreditava, mas conseguiram levar ele nessa palestra nesse dia. E no final da palestra houve esse fenômeno mediúnico. E aí, acabou-se o ambiente, imagina o ambiente, foi feita oração, cantou-se e veio embora. E ninguém falou nada com ele. No fim, vindo de carro, ele não aguentou. E aí, pai, o que o senhor achou? Meu filho, o senhor que só achou? Gostei, mas e a Rosa? Aí perguntou e não resistiu. E a Rosa, o que o senhor achou? Porque ele era cético, não acreditava em nada. Olha, que não liguei muito não. Eu gostei mais do que a moça falou. Eu nunca esqueci esse detalhe que ele contou pra gente. Porque o importante não é o fenômeno, é o que vem na palavra. É isso que importa, não é? Para nós. Então, é isso que ele fala aqui também, né? Uhum. Embora curados da doença, os enfermos nunca utilizaram os próprios fés. E falando disso, a gente terminou esse comentário aí, porque o importante é nós fazermos o nosso esforço pessoal. É o vinde a mim, né? Eu acho que estáis cansados e aflitos. É vinde, nós temos que ir a ele. E continuando agora. Ao final, estamos no final do 26º parágrafo. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós, outros, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então ele diz aqui que nós estamos preocupados muito no fenômeno em si, novamente repetindo, que é passageiro, é o que ele está dizendo aqui, é passageiro, vai passar. O importante não é isso, o importante é o espírito. É claro, é lógico, nós tivemos um caso da Glória, eu posso falar porque ela foi em reunião pública, contou-se, o filhinho dela desencarnou naquela pandemia de dengue, epidemia de dengue. O Marcos, é Marcos, né? Não, Rodrigo. Rodrigo. Marcos era o pai. Ele tinha 5 anos, Marcos era o pai. O Rodrigo desencarnou e não a dengue. Então, eram 3 filhos e o Rodrigo desencarnou. E foi aquele desespero, só quem sabe é quem passou por essa situação. E ela foi ao centro, ela morava ali perto da nossa casa religiosa, nossa casa espírita, ela foi lá, querendo o quê? Uma mensagem do filho. Normal, a gente não ter o direito de criticar isso, que nós gostaríamos também. Quem não gostaria de receber uma mensagem do seu ente querido que desencarnou, não é? Claro que gostaria. Ela foi. E nós explicamos que lá na nossa casa não tem esse trabalho de médium de psicografia. Nós temos a reunião mediúnica, mas não temos o trabalho de mediunidade psicográfica. Não tem. Aí, mesmo assim, a Tereza conversou com ela, né? Miranda na época também conversou, e ela começou a comparecer aos estudos. E comparecendo aos estudos, ela achou uma consolação ali. E ela leu, eu lembrei até do livro Paulo Estevão, quando Pedro apresenta a Gesiel os escritos de Levi. O Emmanuel fala que ele não leu, devorou. E ela também não leu, ela devorou. Ela queria uma resposta por que o filho dela desencarnou. Não é? Filhinho dela de 5 anos. Por que ele? E ela, na consolação, no Espiritismo, que é o Consolador, ela achou a consolação dela e foi estudando. Foram o quê? 2 anos, Tereza? Por aí. Mais ou menos. Até que um dia, um médium que não é aqui do Rio de Janeiro, estava fazendo um circo de palestras aqui no Rio, e a Miranda lembrou, e ela deu o endereço, ela pegou o marido, levou lá, foi lá, e lá receberam a mensagem algumas folhas, né? Do menino. E ela levou a mensagem para a gente ver, a gente viu, sorria de orelha a orelha, é claro, lógico. Quer dizer, antes do fenômeno, ela teve contato com o ensinamento. É isso que é importante. Isso é que vale, é a fé raciocinada, não é? Porque o que ele está dizendo aqui é que a maioria dos espíritas, infelizmente, ainda estão muito mais interessados em fenômenos do que na doutrina em si mesma. Porque o fenômeno vai passar,
mas a doutrina vai nos ajudar em todos os outros momentos da nossa vida. Você, como Jesus falou, olha, eu estou te curando, eu estou te limpando, mas se você cometer novos erros, vai voltar tudo a acontecer novamente. Então, como ele diz aqui, eles querendo que a gente se espiritualize e a gente querendo que eles se materializem para resolver os nossos problemas, porque a intenção é essa. A intenção ainda é o tal vício religioso antigo, que os mais evoluídos, que os santos, que os anjos resolvam problemas que são nossos, porque só nós mesmos poderemos resolver as nossas encrencas, não tem outro jeito. Então, o Benevenuto está dizendo que, infelizmente, é isso que ainda acontece, e aí acontecia em 1945, né, 44, quando esse livro aqui foi escrito, e acontece até hoje. Não é? Muitas, se a gente às vezes até brinca lá na nossa casa espírita, se a gente colocasse cheirinho no ambiente, luzinha vermelha, azul piscando, colocasse um médium à disposição para consulta, a casa estava cheia. Lotada. Mas como a gente oferece, são os livros da doutrina espírita para serem estudados, aí realmente, como o doutor Bezerra fala lá, no livro Dramas da Obsessão, a nossa inércia mental ainda é muito grande. Porque a religião, toda ela, seja ela, né, todas as religiões do mundo, elas servem para que a gente possa se espiritualizar. Um dia, elas não vão ser mais necessárias, não é? Porque todos nós já vamos estar nesse estágio de espiritualização avançado. Então, cada um vai cuidar do seu altar íntimo, porque realmente é o verdadeiro altar, onde a gente deve cultuar a Deus. É na nossa intimidade. Então, as religiões, elas servem para que a gente aprenda a desenvolver a nossa espiritualidade. E o espiritismo consegue, se a pessoa realmente se dedicar a estudá-lo, não é? A estudar a mensagem de Jesus na sua pureza, ele vai poder conseguir isso de uma maneira mais fácil, porque o espiritismo, ele é claro, ele não usa metáforas e imagens para falar certas verdades, é isso aí, não tem o quê? Né? É reencarnação, tem que nascer de novo, você tem que melhorar, você tem que progredir, você vai reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias ao seu melhoramento. Então, não tem muito subterfúgio, né? É aquilo mesmo. Agora, a gente precisa se decidir a acompanhar. Agora, o que mais teme a humanidade sempre foi o fenômeno da morte. Quando ele fala aqui que está à procura de homens espiritualizados, é exatamente, gente, para o objetivo final, é tirar esse temor de nós. Porque na hora que um ente querido nosso desencarnar, aquele a quem amamos, nós temos que vigiar muito e ter um preparo muito grande, feito anteriormente, de espiritualização, para que não venhamos a resvalar na rebeldia contra Deus, indo até o extremo do suicídio muitas vezes, seja ele até direto ou indireto, não é? Todos aqueles que estão nos ouvindo agora, muitos têm recentemente talvez seus entes queridos desencarnados, a dor que estão passando. O espiritismo não dá uma explicação? Claro que dá, é uma consolação, é isso que nós estamos vendo. Nós temos que raciocinar sempre nisso. Esse raciocínio contínuo no dia a dia é o nosso preparo para quando acontecer conosco, porque vai acontecer. O que aconteceu com a Glória, esse exemplo que eu dei do menino, vai acontecer com todos nós, comigo, com a Tereza, com todo mundo. Nós tivemos também na família a desencarnação de uma criança. Duas. Bem próxima. Uma criança e um jovem e outra criança. Então, se não fosse a doutrina, o chão sai, a gente fica sem mais. A gente tem que se agarrar no espiritismo. Esse é o Consolador, porque esse fenômeno aconteceu,
E vai continuar acontecendo essa situação do ente querido desencarnar. Então nós temos que ter esse raciocínio lógico. É isso que ele está falando aqui, homens espiritualizados. Né? Agora, para essa espiritualização se dar mais rápido, precisamos praticar o que estamos estudando. Aí vai mais rápido. Porque também só ficar estudando e não praticar nada, aí também não adianta, né? É só o conhecimento sem prática. Para que essa espiritualização, que é o objetivo que né, o Benevenuto está dizendo aqui, né? Que os espíritos querem que a gente realize dentro do nosso coração, a gente precisa praticar. O problema é que a gente quer que o outro se torne espiritualizado, a gente cobra do outro e esquece a própria espiritualização. Isso não pode, né? Mas vamos continuar, porque para a gente terminar né, Marco? O capítulo 43. O capítulo 43. O trocadilho, né? Leia. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Isso aí, só dá uma pausa. Às vezes a gente acha assim, a gente já falou em programas anteriores, fulano agora descansou em paz, vai para o céu. Dá uma impressão, e hoje em dia é uma infantilidade esse raciocínio para nós, de que a pessoa morreu, desencarnou, ela está no céu lá não fazendo nada. Tocando lira, comendo uva, porque é o que a gente aprendeu no passado, e fazendo nada, voando para lá, não fazendo nada. Não é assim. O plano espiritual e as obras, a obra de Allan Kardec e as obras subsidiárias nos dizem isso, é de trabalho intenso. E quanto mais elevado é o espírito, mais trabalho ele tem. Quanto mais conhecimento ele vai adquirindo. No livro, um exemplo, Obreiros da Vida Eterna, nós temos ali a casa transitória de Fabiano, fundada por Fabiano de Cristo. O que é isso? É tipo uma espaçonave. Ela transita pelas zonas de umbral e trevas, tentando recolher aqueles que estão realmente arrependidos. E é um trabalho intenso. No livro ela é dirigida, comandada pela irmã Zenóbia. Então André Luiz relata bem o trabalho intenso. E como ela tem N variedades desse tipo de trabalho. Então, como ele diz aqui, nossos serviços são astronômicos mesmo. O trabalho continua. Quem foi um grande trabalhador da Terra, continua. Maria Teresa de Calcutá, a gente pensa, imagina que ela está à toa, deitada numa rede. Graças não tem a Deus, como. Comendo uva. Eu nem vou falar de Jesus, que esse já falou, eu trabalho todo dia, o pai também. Mas um Chico Xavier, do jeito que esse homem trabalhou. Fizeram uma pesquisa agora há pouco tempo, Teresa, e eu ia trazer, eu esqueci o detalhe da pesquisa, mas eu vou trazer, vou até anotar aqui para trazer. Foi o Carlinho lá do centro que me informou. Ele ficou me dizer a fonte, eu vou trazer a fonte. Fizeram a pesquisa de algumas personalidades que sempre trabalharam e quantas faltas tiveram no trabalho. Uma pesquisa mais ou menos assim, eu vou perguntar a fonte. E o Chico foi o único das grandes personalidades que nunca faltou a um dia de trabalho. Olha, gente, nem um dia. São mais de 35 anos, gente. Um diazinho não deu uma dor de barriga no homem. Um dia. Então, se o homem já trabalhava assim, imagina desencarnado, sem os problemas todos que ele tinha, da angina, crise renal, problemas nas vistas e etc. Não é? E desencarnado, então, né? O próprio André Luiz, a gente vê um homem de trabalho. Então é isso. Então esse trabalho astronômico é mesmo. Agora eu lembrei, um outro vício que a gente traz das outras religiões é que você se tornou adepto daquela religião, seus problemas acabaram. A gente traz esse vício. Quando a gente se torna religioso, a gente acha que o problema vai acabar, a dificuldade não vai existir, a doença você nunca mais vai ter, porque a doença, né, em certas religiões é do demônio. E aí a gente entra para o espiritismo achando que também o espiritismo vai nos dar, vamos dizer assim, paz, sombra e água fresca, mas não é. Cada vez mais que o espírito evolui, mais trabalho ele precisa realizar. É da lei, porque Deus trabalha todos os dias, Jesus também, e nós que queremos evoluir, a gente vai precisar trabalhar cada vez mais. Então, é um outro vício, que agora o Marco falou do trabalho, eu lembrei. Um dos nossos vícios é achar que
eu me tornei espírita ou de outra religião, meus problemas acabaram. É um engano tremendo, vai ser uma decepção tremenda. Por quê? Se a gente está no planeta de prova e expiação, passou por uma prova, chega outra. Por quê? Se você já conseguiu passar na prova, vamos dizer, da preguiça, agora vem a prova da vaidade. Daqui a pouco vem a prova da honestidade, a prova da afetuosidade e por aí vai. Porque vício é o que não nos falta para que a gente possa trabalhar e melhorar. Mas continuando, seu Marco, depois do trabalho aí, outro vício que eu lembrei. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Então, é aquilo que a gente comentou já em alguns programas anteriores. Fulano é ateu, por enquanto. É alguma coisa que ele sofreu no passado que o seu orgulho não consegue, o seu egoísmo não consegue o que ele avance no raciocínio. Então, por quê? Porque todo homem é semente da divindade. Nós trazemos a divindade, o conhecimento, a interação com ela dentro de nós. Não adianta querer dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Não, não é. Por enquanto, é um estágio, é uma passagem, né? Que vai passar. É um tempo que vai passar. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Meu Deus, isso é o ideal. Olha, atacar, ele resumiu aqui a nossa encarnação, como a gente deveria fazer. Atacar a execução. Atacar é não pensar, não titubear, é atacar dos nossos deveres, fazer os nossos deveres sem titubear, sempre com esperança, porque o Espiritismo dá a certeza de dias melhores, e por isso com otimismo, porque com otimismo a gente vai angariar a presença dos bons espíritos. Angariar quer dizer sintonizar com eles. Eles estão sempre do nosso lado, mas a gente tem que sintonizar. E sempre convictos que se a gente faz a nossa parte corretamente, com a consciência tranquila, gostaria de fazer ao outro que aquilo que o que gostaríamos de receber dele, a gente pode permanecer em paz, porque o Deus fará o resto, não é? Então, é aquilo. O próprio Jesus falou isso no seu evangelho, faz a tua parte e o céu te ajudará, não é? Então, Jesus nos orientou já há mais de 2000 anos para isso, que se a gente bem fizer aquilo que nos propomos, não é? A gente, de alguma maneira, vai receber de Deus a contrapartida, porque quem faz o que pode faz o melhor, sempre, mas tem que realmente ver se já conseguiu fazer tudo. Infelizmente, muitas das vezes a gente gosta de se enganar achando que já fez, eu já fiz de tudo, será? O Espiritismo ajuda a gente não ter ilusões, pelo menos aquele que realmente tenta se deixar permear pela doutrina espírita, ele percebe que ele não vai sair daqui com muitas ilusões, não. O Espiritismo coloca, como se diz, a maioria de nós com os pés no chão. Primeiro nos mostrando que nós somos espíritos imperfeitos, endividados, não é? Temos ainda muitas lições a serem refeitas, precisamos melhorar as nossas contas na contabilidade divina. Então a gente não cria muitas ilusões, não é? O Espiritismo nos ajuda, ele nos consola, sim, mostrando que Deus tem esperança em nós. É como dizem os Espíritos, Jesus, quando olha para nós, ele não só vê a nossa pobreza espiritual, ele vê o anjo que a gente vai ser um dia, né? E nós também temos que ter esse pensamento, botar mãos à obra, já que nós somos sementes divinas, no nosso caso, dentro do movimento espírita, que a gente saiba de alguma maneira passar essa doutrina de uma maneira correta, principalmente
ainda, ou no nosso caso, nas palavras. E um dia vai ser no comportamento. Mas é isso, terminamos mais um programa. Agradecendo a todos, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que possam continuar nos amparando nessa nossa caminhada. Muita paz. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.